Excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, relatora da ADPF 706, excelentíssimos senhores ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal, e ilustríssimos Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União, aos servidores do Supremo Tribunal Federal e a todos que possam ver esse vídeo. Meu nome é Diogo Patriota, eu sou assessor jurídico do CRUB. O CRUB é o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, uma instituição com mais de 50 anos de existência, que congrega todos os perfis de instituições de ensino superior do Brasil, sejam elas privadas com ou sem lucro, inclusive as associações e fundações, assim como entidades públicas, federais, municipais e estaduais. E é uma entidade que prevê em seu artigo 3º, parágrafo 2º, a defesa da educação e de suas associadas, e que está presente em mais de 23 estados e Distrito Federal. Efetivamente, essa arguição de descumprimento do preceito fundamental ela foi ajuizada com respeito ao princípio da subsidiariedade, porque realmente não se percebeu nenhum outro meio processual capaz de dar uma solução à controvérsia jurisprudencial nacional a que as entidades de educação estavam submetidas, evidentemente. Então, o que se trouxe junto com a petição inicial foi um conjunto de decisões de mais de 9 estados da federação, de mais de 9 tribunais, em que, ora, o judiciário dizia, determinava o desconto compulsório de mensalidades, e ora o judiciário negava esse desconto compulsório de mensalidades. E a base jurídica dessas decisões também variava muito. Por ora, se fazia cumprir leis estaduais que determinavam esse desconto compulsório, e em outras situações não. Se aplicava o Código de Defesa do Consumidor, ou se aplicava também a teoria da necessidade da observância do equilíbrio econômico-financeiro nos contratos. Então, toda essa divergência jurisprudencial exigiu das instituições buscar o Supremo Tribunal Federal para que ele pudesse uniformizar essa jurisprudência, justamente porque essas entidades tiveram um incremento num risco de sustentabilidade muito alto. Isso tanto é verdade que se trouxe uma pesquisa estatística do Instituto Semestre que em alguns meses dessa pandemia o risco de evasão e o risco de inadimplência subiu acima de 70%. Então, quando se colocou na petição inicial que havia efetivamente o risco de descumprimento de preceitos fundamentais, entre eles o valor social da livre iniciativa, o valor social da educação, o direito individual à educação, o ato jurídico perfeito em relação ao contrato firmado, o contrato educacional, a autonomia universitária, o princípio da igualdade, o princípio da legalidade e a vedação ao tabelamento de preços, é porque essa situação ela se tornou muito séria. E um dos principais pontos que demonstra essa seriedade é que as decisões judiciais que determinavam o desconto compulsório de mensalidades estavam fazendo essa determinação por presunção. Ou seja, o principal pedido, além do reconhecimento da vulneração aos preceitos fundamentais, é único e exclusivamente que o judiciário não possa determinar desconto compulsório de mensalidade por presunção nesse momento de pandemia. Porque se o estudante eventualmente possa precisar desse desconto, eventualmente as instituições de ensino podem não ter margem para isso. E aí pode se dar ensejo a uma crise na qual se está a tratar aqui da sustentabilidade do setor educacional. Em relação à vulneração dos preceitos fundamentais, no que toca à livre iniciativa, ao ato jurídico perfeito e ao valor social, à educação, além do valor individual da educação, é que o Poder Judiciário não pode agir, pelo menos na perspectiva da autora, julgando por presunção de modo a aumentar a insegurança jurídica das entidades de ensino que já estão na crise da pandemia e que já tiveram seu risco de quebra geral muito aumentado. O que se quer, então, é que o judiciário não substitua as instituições de ensino na negociação com os estudantes em relação aos descontos de suas mensalidades, inclusive porque, e isso é importante que se diga, várias entidades de educação deram descontos aos seus alunos, mas não fizeram isso de modo presumido, porque não se pode estimar que um aluno, por exemplo, que é servidor público, filho de servidor público, ele viva a mesma crise de outro que é autônomo nessa pandemia. Então, o que se quer colocar aqui, é que evidentemente se deve respeitar
a capacidade negocial das partes nessa situação, até porque ambas estão de boa fé. O que se coloca aqui é quando o judiciário determina o desconto compulsório de mensalidades, fazendo, né, esse desconto geral para todos os alunos de uma determinada instituição de ensino, ele está na prática proibindo que descontos maiores sejam dados aos alunos que precisam e que aqueles estudantes que não precisam desse desconto sejam beneficiados pela mesma política. Isso quebra qualquer noção de isonomia, isso quebra a capacidade de uma entidade de ensino de gerir a si mesma e principalmente se gerir nessa crise. Além disso, isso cria um risco, né, sistêmico, e aí a vulneração ao princípio social da educação, de que essas entidades se mantenham em pé durante essa crise. Ainda mais, né, quando não se faz diferença entre os alunos que precisam de desconto ou não, acaba-se por se quebrar a isonomia, tratando-se igualmente pessoas que estão em situações totalmente desiguais. Efetivamente, né, como citado aqui no RS 571969, o que se entende é que o Poder Judiciário ele tem agido quando determina o desconto compulsório de mensalidade, né, como um verdadeiro formatador de mercado, no qual o Poder Judiciário, independentemente dos custos reais, passa a determinar o quanto cada instituição pode cobrar pelo seu serviço. Mas a verdade é que o sistema de educação é altamente regulamentado. As mensalidades elas têm custos que são publicizados em tabelas que são entregues aos alunos e aos responsáveis financeiros. Ou seja, se não houve alteração efetiva nos custos, como é que se pode fazer o desconto dessas mensalidades? E aí é que o cabimento dessa DPF se demonstra, né, inclusive mais forte, porque parte do judiciário entende que o desconto compulsório de mensalidade não tem razão de ser. Não tem razão de ser porque efetivamente o serviço continuou a ser prestado. E se o serviço não continuou a ser prestado imediatamente de forma presencial, é porque a presencialidade punha em risco tanto os estudantes, como os próprios professores e os funcionários do corpo administrativo. Isso tanto é correto que, a partir do momento que a campanha de vacinação alcançou, né, uma segurança biológica mais forte em relação aos prestadores de serviços, aos professores, inclusive aos próprios estudantes, a presencialidade retornou. Como é o caso, como que já ocorre esse ano, seja com o ensino básico, seja com o ensino superior. Então, excelências, essa é uma questão realmente relevante e tanto é que diversas entidades buscaram a sua participação na LIDE como amicus curiae, né? Sejam os estudantes contra a tese, sejam as entidades que representam as instituições de educação em favor delas, né? Em favor da tese das instituições de ensino superior. Eu acredito que nesse caso isso desperta a competência constitucional do Supremo Tribunal Federal para agir como corte constitucional e como estabelecer quais são os tetos constitucionais que existem nessa matéria. Por isso, eu reforço o pedido, que eu ressalto, me parece ser extremamente razoável, né, de que as decisões, né, sobre descontos compulsórios de mensalidades, elas efetivamente não possam ser dadas por presunção. Que elas considerem a situação de cada entidade e de cada estudante. E isso não quer dizer que com isso se vá vulnerar a jurisdição, porque essa é uma produção que pode ser feita muito rapidamente, inclusive porque tanto os custos como a condição financeira, né, ambas podem ser aferidas a partir dos dados que podem ser entregues pelos próprios interessados. Então, mais uma vez eu reforço, né, a confiança e o respeito que sempre tive, assim como todos os reitores têm nutrido em relação ao Supremo Tribunal Federal, me coloca à disposição dessa Corte Constitucional e reforça a necessidade, né, de que essa DPF seja conhecida, né, a legitimidade do CRUB seja reconhecida e seja dada uma decisão efetiva e de mérito, né, que faça respeitar os preceitos fundamentais elencados e que determine que a jurisdição seja prestada em relação a essa matéria com observância mínima
de produção de provas.